Oi, tudo bem? Então, finalmente em 2026, estamos chegando, e hoje eu estou aqui com a ajuda do meu amigo Rodrigo. Eu vou falar sobre as previsões de 2026. Então, eu vou trazer para vocês algumas informações e a minha forma de pensar, né? Bom, você pode olhar pela internet, você pode olhar outras pessoas, cada um tem o seu jeito de fazer suas previsões, eu tenho a minha, e eu sempre busco uma forma intimista de pensar, uma forma tranquila para a gente refletir o que a gente pode fazer durante o ano, né? Então, eu trouxe algumas cartas, trouxe algumas informações, porque 2026 vai ser o ano 10-1. Então, primeiro eu vou explicar o que é 10-1. Na metodologia que eu uso de numerologia, eu não trabalho o número uno. Eu sempre trabalho o 1, o 2, o 3 vindo de algum lugar. Por exemplo, somando todas as letras, a gente chega no 32, então 3 e 2 vai dar 5. Então, o ano de 2026, se você somar, vai dar 2, mais 2, 4, mais 6, 10. Então, nós estamos no ano 10 barra 1 e 0, 1. Então, é o ano 10-1, né? Por que não é o ano 1 só? Porque na metodologia que eu uso é o 10-1. E nós vamos. Primeiro eu vou falar um pouquinho do tarô e do baralho do cotidiano, fazendo uma ênfase sobre o que pode ser esse ano, tá? Então, a carta 10 do tarô é a roda da fortuna. A roda da fortuna, o que ela faz? Ela gira. Então ela pode girar positivamente. Se você for ler e estudar sobre a roda da fortuna, você vai pegar alguns livros, alguns estudos, falando que é uma carta negativa. Outros você vai falar que é uma carta positiva. Eu, propriamente, jamais vou conseguir trabalhar a roda da fortuna como uma carta negativa. Por quê? Porque roda da fortuna É uma carta de mudança? é uma carta de mudança, é uma carta de transformação, mas a origem do nome, roda da fortuna, significa que você gira para a fortuna. Né? Não é uma roda que está ao contrário. Né? Então a roda da fortuna, ela gira. Tem no tarô mitológico, eu acho muito interessante. Por quê? Porque ela tem o sol e a sombra dentro da própria roda. Nesse baralho aqui, ele só tem luz. Tá? Ah, mas por que ele está passando sobre essa Uma pessoa? Porque exatamente próximo do estômago ou do plexo solar, porque é onde a gente alinha melhor as emoções. Então, quando passa pelo seu plexo solar e gira positivamente, você extrai o negativo. E quando você extrai o negativo, você começa a pensar positivo. Essa é um pensamento meu. Tá? Então, a roda da fortuna, ela gira positivamente, assim como a roda das encarnações. A tendência é você encarnar e ir melhorando a cada encarnação. Pelo Mesmo menos que seja passo a passo, o mas... propósito é esse. Então, para algumas pessoas, que pode pegar a roda da fortuna e fazer positivo. Então, para o seu ano ser bom, o que você tem que fazer? Você tem que usar esse ano para pensar positivo. Então, um bom conselho seria: pense positivo. Ah, como é que eu penso positivo? Presta atenção na sua palavra, presta atenção no que você deseja e como você deseja. Hoje tem 1000 estudos aí, 1000 técnicas de você ser positivista. Né? Então, procura ser positivo, porque a roda da fortuna, ela está aqui. Se você girar negativo, ela vai voltar para trás. Então, use esse ano. Agora, no baralho do cotidiano é a carta da foice. E a carta da foice, o que ela traz para a gente? Ela traz uma foice em posição de descanso, ela traz o fêmur todo arrumadinho e a pessoa olhando para o espaço, né? Então ela está olhando para o espaço e pensando: o que eu faço com tudo isso que eu produzi? Então, o ano 1 é o ano de início, é o ano de construir, fazer de a coisa produzir girar. e de fazer girar, de fazer acontecer. Então, o conselho que eu dou, Rodrigo, para as pessoas é: pense na sua individualidade. Pense em como você pode ser uma pessoa melhor. Pense em como melhorar o seu ano. Ah, é um ano bom para o amor? É um ano bom para se amar.
Não quer dizer que não possa ser bom para você encontrar uma parceria, encontrar um relacionamento. Mas se você encontrar o amor que você pode ter por você, pode ser maravilhoso. Porque o que é o Uno? O Uno é o início. O Uno é o começo, né? Então, agora, nesse final de ano de 2025, a gente terminou o ano 9. Agora a gente está indo para o ano 1. O ano 1, ele significa o alicerce, é o ano que você vai plantar os alicerces. Então, tudo que você plantar esse ano, os próximos 9 anos, 10 anos, você vai construir. Então, pensa no ano 1 como um ano de estrutura de construção. No outro lado do tarô, tirando a roda da fortuna, a gente chega no 1, que é o mago. O mago, o que ele faz? Se você olhar, ele tem 4 elementos aqui: o fogo, a água, a terra e o ar. Então ele vai trabalhar sobre esses elementos que faz a vida acontecer. Então pensa, no fogo, o que a gente tem? A gente tem tensão, a gente tem nervosismo, a gente tem tudo isso. E na água? Na água a gente tem calmaria, a gente tem emoção, a gente tem amor. E no ar? No ar a gente tem sonhos, né? E na terra? Na terra a gente tem comida. Então pensa em como você vai trabalhar esses 4 elementos. Então pense em como ser um cidadão melhor, uma pessoa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um amante melhor, um trabalhador melhor. Então o ano 1 é um ano para você reiniciar aquilo que você quer. Então, ao iniciar à meia-noite do dia 1º de 2026, olha para a janela na hora que tiver os fogos e pensa na pessoa que você quer ser. E deseje que isso aconteça. Isso é mais importante do que você usar cor verde, amarela, azul, pedra disso, pedra daquilo. É usar o pensamento positivo. Tá? E o mago, o que ele é? Ele é alquimista. Ele tem o poder de misturar os elementos e fazer a vida acontecer. O que é o ser humano criado por uma inteligência, criado por Deus? O que ele é? Ele é uma pessoa capaz de criar felicidade, capaz de criar alegria, capaz de construir. Então, pensando nessa construção, o ano 1 é um ano para a gente reiniciar. É como se a gente pegasse o nosso GPS e reprogramasse ele para o começo. Tá? Então pensa que está na tua mão resolver a questão. Está na tua mão ter um ano de 2026 maravilhoso. E na carta do baralho do cotidiano é o cavaleiro. O que é o cavaleiro? É um homem, normalmente, num cavalo, buscando emoções. Ou uma mulher, para não sermos machistas, buscando emoções. Tá? Então, o que a gente quer de emoção? O que é importante para você que está me ouvindo? É dinheiro, é saúde, é poder, é alegria, é festa ou é tudo isso? Então saiba harmonizar tudo isso. Se você só buscar festa, você não vai produzir. Se você só buscar trabalho, você não vai se divertir. Então você tem que saber exatamente como você vai usar esse ano. Como que você vai lidar com esse ano. Por isso que existe um calendário, né? E o ritmo que você vai dosar, porque você está no cavalo, você pode ser muito apressado ou muito devagar, tem que saber dosar. Exatamente, você falou tudo, a palavra ritmo, né? A palavra musical. E o mago é exatamente o cavaleiro, é o cara que tem o poder de fazer a ação. Por isso que a gente vê no tarô e a gente vê no baralho do cotidiano o início. Isso é o início. Né? Então, quando eu faço a leitura do baralho do cotidiano, eu sempre presto atenção nesse cavaleiro porque ele faz um movimento do sentimento da pessoa. Então, eu pergunto para a pessoa qual é o sentimento e qual sentimento que você quer desenvolver. Se você tem sentimento de raiva, vamos trabalhar essa raiva. Se você tem sentimento de pureza, vamos compreender essa pureza. E por aí vai. Cada um vai buscar. Então, esse é um grande momento da gente trabalhar a nossa unidade. Eu pensei assim, comigo individualmente, eu falei, nossa, esse ano eu quero trabalhar o meu indivíduo ainda mais. Eu quero pensar na pessoa que eu sou e na pessoa que eu quero ser. E vou aproveitar esse ano de recomeço de uma nova década para começar a construir uma outra pessoa junto com o que eu tenho aprendido ao longo do tempo. Então, esse é o ano de trabalhar a unidade. Que unidade você quer ser? Faz sentido para você, Rodrigo? Perfeito, perfeito. Um ano para
começar projetos, acreditar, se renovar, se reinventar, né? E aquilo que se foi no ano 9, deixa aí. Já não servia mais. Então, muitas vezes a gente tem um monte de roupa no guarda-roupa, aí a gente gosta da roupa, então fica ali, um dia eu vou emagrecer, vou usar. Cara, pega essa roupa e faça ela ser útil para algum lugar. Mas se eu emagrecer, eu compro outro. Porque quando eu sou próspero, eu dou e eu recebo. Essa é a vida. Quando você segura as coisas. Quantas pessoas fizeram a passagem e guardaram e ficou ali? Em 5 minutos, os familiares dessa pessoa vêm, faz uma limpeza e aquilo se vai. E muitas vezes não dão valor nenhum. E ficou ali parado, né? Sem nenhum conteúdo. Então, vamos pensar. Eu acho que a gente está indo para uma fase na Terra que a gente tem que pensar no planeta, naquilo que a gente precisa. Né? O que a gente pode guardar, o que a gente não pode guardar. Então, o ano 1 é o ano de andar mais leve também, de carregar aquilo que a gente tem para carregar, que a gente pode carregar. Cada um sabe o tamanho da sua mochila, cada um sabe o que cabe dentro dela. Então, eu convido todo mundo a refletir sobre a unidade que você é. Né? E como você pode melhorar. Mas eu tenho um sentimento que eu não gosto. Trabalhe esse sentimento, muda esse sentimento, conversa com o seu melhor amigo que sabe quem você é e pede para ele, olha, me orienta, o que eu incomodo aqui, o que eu posso mudar. Porque quando você muda de bairro, você não conhece o bairro, você tem que aprender. Então, quando a gente muda de década, é importante a gente também tentar se adaptar a uma década nova com a modernidade que a ciência está trazendo, que a medicina está trazendo, que a tecnologia está trazendo, que a humanidade está trazendo, que a filosofia de pensamento está trazendo, que a física quântica está trazendo. Então, é importante isso. Hoje a gente tem muita capacidade de se modernizar. E o para mim, é o mago, é o cavaleiro do baralho, é o homem ou a mulher caminhando. Então, o que é isso? É a capacidade que a gente tem de ser o alquimista da existência e trabalhar com os elementos que fazem a vida acontecer. No caso 1, para mim, ele é um movimento. Eu considero a carta 1 do baralho do cotidiano o movimento. Eu considero o mago aquele que pode interagir, fazer o movimento. Você sempre vai olhar em todos os tarôs, seja ele qual for, uma mesa ou uma pedra ou alguma coisa, e 4 elementos. Vai ser sempre o fogo, a terra, a água e o ar. E é curioso que o 10 é a roda da fortuna, e também tem essa questão circular, né? Exatamente. E até mesmo também a foice também tem um circular, né? Também tem essa questão de circular, Tem, além de ter, Rodrigo, ela ainda tem um elemento a mais, que assim, ela já circulou e a pessoa está aqui pensando o que ela pode fazer. Sim. Com tudo que ela construiu. Ela tem tudo na mão. Exatamente. Como é que eu vou negociar esse filme? Como é que eu vou negociar o meu pensamento? Como é que eu vou negociar o livro que eu escrevi? Como é que eu vou negociar a aula que eu dei? Como é que eu vou... Como é que eu vou pôr em prática essa ideia que eu estou tendo? Exatamente. Você entende? Então, tem muito a ver com uma coisa chamada livre-arbítrio. O para mim, tem muito a ver com livre-arbítrio. Eu posso fazer um movimento. Então, quando você pensa em 2026... pense que você é Deus e Deus te criou igual a Ele e que você tem a capacidade da alquimia, a capacidade de ser uma pessoa melhor. Então, olha para ti e veja o que eu quero ser esse ano, já que eu estou tendo uma oportunidade de chegar em 2026, né? E 2026 traz número 2. E os dois números 2 se representam o encontro de uma parceria. E o 6 representa a família. Então é um ano que vai ter muita organização, vai ter muitos encontros, você vai encontrar muitas pessoas. E para que vêm essas pessoas no caminho? Vem para ensinar e para aprender. Então vai haver uma troca aí. E o 6, apesar de eu falar que não é um ano para relacionamentos, como tem o 6, você pode se relacionar. Porque o 6 na numerologia, para mim, é um número familiar, é um número de família, então pode ser muito interessante. Mas o que rege mesmo é o 10 e o 1.
E o 10 tem uma coisa muito legal, que é o 0. E 0 na numerologia é Deus anterior ao mundo. E 0 significa proteção espiritual, proteção divina. Então, o que isso pode nos trazer? Muita cura. Então, é um ano que pode ter muita cura. Ah, mas que tipo de cura? Tanto para a medicina, quanto para uma cura de você. Como você vai estar trabalhando o Uno, de repente você está lá sentado na escada, ou num parque, ou em algum lugar, e aí você está refletindo sobre você, de repente vem uma intuição e te fala que você está agindo erroneamente ali, e te dá a intuição de mudar, então eu te falo, mude. Se chegar essa intuição, mude. Assim você vai ter um ano de 2026 maravilhoso. Que legal, muito bom. Muito bom. Então, agora, Rodrigo, eu vou fazer uma leitura do ano e eu vou contar com você para você fazer algumas perguntas. Sim. Né? Que você vai me representar aqui a curiosidade das pessoas. Isso, e aliás, muitas pessoas, sabendo que a gente ia ter, que você ia falar sobre as previsões, já perguntaram algumas coisas, né? Perfeito. E a gente vai tentar reproduzir aqui. Perfeito. Então eu vou fazer da seguinte forma: eu vou embaralhar e eu vou tirar uma rodada e vou falar o que veio. E depois a gente vai para as perguntas com você. Né? Eu sempre gosto de pedir para o universo que seja espontâneo. Sim. Eu vou pedir para você mentalizar 2026 e cortar em 3 partes. Primeiro para o segundo e segundo para o terceiro. A primeira carta é o envelope. O envelope, o que ele fala? Ele fala que tem muita revelação que vai acontecer esse ano. Muitas coisas vão ser reveladas. Pode ser na área da saúde, pode ser na área de qualquer situação, tá? A segunda carta vai nos levar... Olha, fala que vai ter muita revelação, muita parceria, muita sociedade, muitos encontros, tá? Aqui é um casal, então é parceria. Vamos ver a terceira carta. A terceira carta fala do homem, do ser humano, tá? O ser humano ele vai fazer muita parceria. Sabe o que me pareceu? Quando eu olho pro baralho, eu gosto de... A primeira sensação que eu tenho tá verdadeira porque eu não tô meio que influenciado por nada. Quando eu virei esse homem, o que eu senti? Eu senti o ser humano olhando para a parceria e querendo fazer parceria. Então eu acho que as pessoas vão estar muito abertas para colaborar uma com as outras. E tem a ver com o novo, né? Esse envelope também, sei lá, né? As parcerias trazendo coisas, revelações, coisas novas, né? Exatamente. Então eu diria que no mês de outubro, no mês de setembro e no mês de fevereiro, nós vamos ter muitos encontros, nós vamos ter muitas revelações, principalmente nesses 3 meses. Outubro, fevereiro e setembro. Tá? Setembro, outubro e fevereiro. Agora em fevereiro já vai ter. E muitas parcerias, muitos encontros. Tá? E quando eu falo em encontros, eu estou falando de encontros afetivos, mas eu também estou falando de pessoas que não se viam há muitos anos, de uma mãe que está distante, com reencontros também. Tá falando engraçado, no ano 1, o baralho nos apontando reencontro, talvez porque a pessoa refletindo sobre si, ela abre o leque para os outros. Vamos lá, agora eu vou abrir todinho aqui. Essa minha garganta, toda vez que eu vou fazer isso, ela resolve atacar. Tava ótima hoje, mas... Tá bom. Bom, vamos lá. 2, 4. 2, 4, 6, 8. Então vamos começar. A primeira carta é o envelope, então o ano ele vai ser marcado pela carta do envelope. Por coincidência é um 27, e 2 e 7 é 9. Então, saindo de um ano 9, o que o ano 9 vai revelar para o ano 1? Então vamos lá. Amor, sentimentos. Olha, me parece que é um ano muito legal para o amor, tá? Um ano muito bacana para o amor aqui. Terceira carta.
as pessoas vão ter necessidade de se isolar um pouco. Tá? Então, se você sentir necessidade de sair, de viajar, e você tiver condições de fazer isso, é muito legal. Por quê? Porque a carta já aponta que você vai descobrir sentimentos no silêncio, sabe? Lugares montanhosos e tal. A quarta carta é o cão, a lealdade. Os anjos da guarda das pessoas vão estar muito atuantes. Então, começa a ouvir bem a sua intuição. Eu vejo que vai ser um ano para boas amizades também. Tá? Aparece a carta da lealdade, mas também algumas amizades também vão ficar explícitas que não servem. Tá? Então, vai haver algumas situações que você vai entender que aquela situação não serve, que aquela amizade não deve continuar, porque saiu junto aqui com o cão, a raposa, o amigo urso, né? Aí vem os pássaros. Os pássaros falam que muita gente vai migrar, muita gente vai mudar de cidade, vai mudar de casa, vai ter algumas mudanças, tá? O caixão fala que vai ter muita passagem, muita gente vai colocar. Para as pessoas que têm muita dificuldade em engravidar e tal, eu digo que tem que ter muita calma, muita paciência, principalmente eu atendo muitas mulheres que às vezes não conseguem engravidar e fazem inseminação artificial, e às vezes não dá certo, nem sempre na primeira, e é muito sofrido o processo. Então eu digo que é um ano difícil para esse tipo de situação. Tá? Porque aqui eu tenho a cegonha e o caixão, e é um ano difícil, então tem que ter calma, tem que ter muita paciência, você que quer engravidar aí. Aí vem a carta da árvore, que fala de que muitas coisas vão trazer do fundo da alma para a verdade. Muitas raízes vão ser libertadas. Agora, é um ano onde muitas relações que estão tóxicas tendem a se rever e a se transformar. Então pode acontecer muito reencontro de pessoas, muito reencontro familiares, muitas pessoas que brigaram renascer, porque esse caixão, tanto ele representa essa dificuldade, como ele representa junto com a árvore o renascimento. Porque quando você morre aqui, você nasce no paraíso. Quando você sai do paraíso, você nasce na terra. Né? É sempre... A gente está sempre num processo de mutação. Aqui vem as pessoas que pensam muito, tá? E que estão muito paradas. Tem que tomar um certo cuidado e tem que começar a sair dessa procrastinação, tá? Tem muita gente aí procrastinando. Se você é uma dessas, me escute e comece a buscar uma ajuda, tá? Se você não consegue fazer sozinho, procure uma ajuda psicológica, procure fazer alguma coisa para mudar isso, porque senão você pode passar um ano muito voltado para si mesmo e não construir o que você quer. Tá? Eu vejo que as pessoas vão ganhar muita coisa, muita gente vai estudar. Eu vejo que muita gente vai comprar coisas de valores também, porque aparecem muitos negócios. Muitas pessoas vão ter percas em processos também. Tá? Se você é uma pessoa que está tentando processar, tentando tirar proveito de uma situação que não é assim, toma cuidado porque você pode perder. Tá? Se você, essas pessoas aproveitadoras, que gostam de processar todo mundo a troca de bobagem, olha, é melhor não perder seu tempo não, porque esse ano o negócio não vai funcionar, tá? Principalmente você que está casado, você que se divorcia, você que quer sacanear o parceiro ou a parceira, cuidado. Cuidado porque o mago tá aí tentando, falando, ó, aqui não, rapaz. Aqui não vai rolar não, tá? Até porque os filhos vão estar envolvidos aí e você tem que olhar para os filhos, para a mágoa que você pode criar e tudo mais. Porque no ano 1 também sempre tem um lado complicado. Às vezes as pessoas podem ficar um pouco egoístas demais. Então cuidado com esse egoísmo. O egóico, ele não é bom. Tá? O ano 1 você tem que aproveitar para se libertar. Vamos continuar aqui. Vou tirar mais cartas. Eu estou falando, Rodrigo, de uma forma simbólica para as pessoas entenderem o simbolismo dessa energia.
Vamos lá. A raposa, o chicote, a cobra e a casa. Olha, é um ano que ainda pode ter muito sofrimento, viu? Pode ter muito sofrimento. Pode ter muito sofrimento entre as pessoas. Obrigado. Tinha que ficar aqui. Vai haver muito sofrimento para as pessoas que têm casa, muitos imóveis podem sofrer. Esse ano tem sido um ano bem complicado. Depois eu queria até fazer perguntas sobre cataclismas. Depois a gente coisas. vai falar, porque aqui já vem falando sobre isso. Aqui eu tenho a raposa, aqui eu tenho o chicote, aqui eu tenho a cobra e aqui eu tenho os imóveis. Então é um ano bem complicado para esse tipo de fenômeno, viu? Climático. Aí vem a foice, o dinheiro, o sol e a pessoa. Olha, vai ser um ano financeiramente muito bom para as pessoas, tá? As pessoas vão ter algumas dificuldades aqui, mas vão ter um olhar financeiro muito bom. Eu acho que esses últimos anos, essas últimas crises que a gente vem tendo, o custo de vida alto, tudo isso, as pessoas estão aprendendo a lidar melhor com essa questão financeira. Então acredito que esse ano número 1 a gente vai estar mais preparado para lidar com o dinheiro. Pelo menos eu vejo que as pessoas vão ter mais... Vamos dizer assim, elas vão saber lidar melhor com essa questão financeira. Elas vão ter, sabe, pechinchar mais, procurar mais, aprender a viver em buscar o coletivo para ajudar todo mundo, porque aqui o sol e o dinheiro mostram uma luz muito grande. Então pode ser que melhore bastante o financeiro das pessoas, porque esse ano foi um ano muito caro, as coisas estavam muito altas ainda. Isso não é o Brasil, isso é o mundo todo. Né? Eu atendo gente do mundo inteiro e todo mundo fala que está difícil. Isso, ou é o aluguel, ou é a comida, ou é isso. Acho que nunca foi tão caro o mundo. Por conta de guerras, por conta de uma série de coisas que aconteceu, né? Mas como a gente tem a chance de inovar, então talvez, por terminar um ano 9 e começar o ano 1, as pessoas aprendam a lidar com as coisas materiais. Né? É muito engraçado que hoje eu estava conversando com uma pessoa, eu falei, eu vou tirar uma parte das coisas que eu tenho em casa, que eu preciso ter menos coisas para limpar, para cuidar, para colocar. Então a gente vai aprender a lidar com menos, né? Aqui fala de alianças, de parcerias, tá? E de cura. Vai ter muita cura esse ano, tá? Muita cura. Esse ano eu vi que inventaram uma vacina aí que agora está... Da dengue, né? Da dengue, uma para AIDS também, que parece que eles conseguem eliminar o vírus se as empresas, se as farmácias se interessarem e se permitirem. Eu acho que isso pode acontecer, tá? O ano passado eu já falava que ia ter muitas curas e realmente teve. Eu vi várias matérias ao longo do ano, inclusive o Brasil desenvolveu uma vacina muito importante que até o brasileiro, não me recordo o nome dele, ele está entre as pessoas que para ganhar um prêmio, é tipo um Nobel da saúde. Eu vi esses dias no jornal, ele inventou uma vacina para dengue, exatamente como você está falando. Ele é um brasileiro, ele está numa lista aí para ganhar um prêmio. Tá? Então eu vejo muita continuidade de cura, muita doença eu acho que vai começar a desaparecer, viu? Aqui vem muita coisa que o mundo não estava enxergando, o mundo vai começar a enxergar, tá? E eu vejo muita troca, muita ajuda, as pessoas tentando se ajudar mais, tá? E é rápido isso. É muito rápido isso. Muitas mudanças no comportamento das pessoas. Isso vai ser muito bom. E aqui, a carta 1, a chave à mão. Olha, tende a ser um ano libertador. As pessoas vão ser menos passionais e um pouco mais racional com tudo. Então, talvez haja menos choro e mais atitudes, porque o mago, ele faz isso.
De uma forma geral, Rodrigo, eu vejo que vai ser um ano para realmente recomeçar a vida, sabe? Como se você tivesse montando os alicerces. Por isso que algumas casas, alguns lugares tendem a cair. Outra coisa que eu acho importante falar, esses lugares que já meio que está condenado e que as pessoas moram ali, não saem e tal, é bom pensar, porque isso pode acontecer, tá? Muita coisa vai mexer com a terra. Então, se você mora em lugares perigosos, lugares que pode ter alguma coisa, se cuida, porque aqui está muito claro isso para mim. Muito bom. Bom, isso foi uma geral. Agora eu vou contar com meu amigo e a gente vai buscar umas perguntas que as pessoas querem saber e tal. Muito bem. Olha, vou começar por uma pergunta que assim todo brasileiro Quer saber? Quer saber. No campo dos esportes, né, nós vamos entrar num ano de Copa do Mundo, né, e o brasileiro sempre tem aquela, e o Brasil, como é que vai? Será que vai? Vamos lá. Corta uma vez, mentaliza o Brasil, vamos ver. Olha, o Brasil tem uma boa oportunidade de fazer um bom papel, tá? Um bom papel. Aqui fala que falta um pouco mais de organização. Se organizar, pode ser até que leve. Mas não é uma certeza que o Brasil ganhe. Tem chance, mas não é favorito. Tem chance. Isso? Eu digo que tem chance porque apareceu essa carta aqui. Essa carta é a chave. A chave ela abre portas, janelas e fecha também. E tem a mão, a linha do destino. E aqui tem a carta 1, que é a carta do mago, da boa intenção. Então, quando eu quero, eu mudo. Aí tem a carta da espada em posição de descanso, que fala que os jogadores podem estar um pouco acomodados. E tem essa carta que fala que eles precisam ter um pouco mais de raça, de vontade mesmo de ganhar. Tá? E tem essas 3 cartas aqui que fala que competência tem. Sim. Tá? Competência tem. Então, assim, se o Brasil quiser realmente ganhar, ele pode mudar o destino dele, mas ele precisa se organizar mais. Perfeito. Ele precisa se organizar mais. Falta alguma coisa. Eu espero que ganhe, porque eu gosto muito de futebol, mas Sim. não posso garantir isso. Essas questões, uma pergunta também que me fazem, nós estamos fazendo, você está fazendo a leitura hoje, né? Começo do ano. Essa energia pode mudar no decorrer do ano? Eu acredito que sim. Eu acho que pode mudar. Eu acho que tem toda uma energia, tem toda uma coisa. Vai depender da convocação. Depois que a seleção já tiver convocada, tudo certinho, aí a gente pode estudar a energia individual de cada jogador e pode olhar, e depois também olhar para o mapa do Brasil na área de esporte para ver e tal. Agora, aqui mostrou que o Brasil ele tem condição, mas ele precisa trabalhar, ele não está trabalhando para isso. Perfeito. Hoje ele não está trabalhando para isso. Outra pergunta que até você falou um pouco aí, esse ano de 2025 nós tivemos ciclone, tivemos terremoto em Minas Gerais, coisas que não eram acostumados. Um pouco antes, não foi esse ano, mas nós tivemos aquelas chuvas fortes no Rio Grande do Sul. Essas questões climáticas, o Brasil vai sofrer com essas questões climáticas? E aí eu até adiciono, estou falando do Brasil, mas também o mundo, né? Também nos preocupa o mundo. Vamos ver, mundo e Brasil. Né? Vamos lá. Primeiro o mundo, né? O mundo tem que estar em alerta, tá? Tem que estar bastante alerta. O mundo é muito protegido também, mas vai passar por muitas coisas, assim. Mas eu vejo em muitos lugares vai ter muito investimento para ajudar.
Muitos países estão se organizando, porque aqui aparece a carta do dinheiro, da fartura, e aparece a carta do sol. E tem a carta da foice e da cobra. Então alguns países vão estar sem ajuda. Os países com mais inteligência, com mais preparo, né? Eles vão conseguir escapar. E a raposa fala que sim, que vai ter muita coisa assim, tá? Mas eu acredito que vai ser um pouco menor do que esse ano que passou, tá? Talvez um outro lugar um pouquinho mais e tal, mas de uma forma geral, eu gosto muito quando sai a carta do Sol, porque a carta do Sol, ela tem o poder de diluir um pouco a dificuldade. E aqui ela vem meio que diluindo, junto com a carta dos peixes. Ela saiu por último, né? Inclusive. Eu adoro a carta do Sol, porque ela representa que se você tiver visão, se você tiver, claro, o olhar para a verdade, você consegue anular. E saiu a carta da estrutura, da casa, né? A carta da casa é uma carta de autoridade também. Então, as autoridades que realmente investir nisso, vai sair. O mundo poderia estar muito livre. Agora nós vamos pensar exclusivamente no Brasil, enquanto país, né? Corta uma vez. O Brasil está na mesma situação que o mundo, tá? Ele vai ter sim alguns momentos difíceis, mas o Brasil tem uma coisa muito boa, ele tem uma solidariedade, ele tem um amor do plano espiritual muito grande, que vai ajudar muito o Brasil. Parece que o Brasil vai ter muita ajuda, tá? Muita ajuda. Saíram cartas muito boas pro Brasil, mas também saiu que vai ter alguns momentos difíceis, tá? Eu acredito que não vai ser nada tão pesado como aconteceu com Mariana, sabe? Essas coisas sim. que aquilo foi devastador. Mas vai acontecer. Então as regiões que têm muita dificuldade vão sofrer um pouco. Mas de uma forma geral, talvez por ser um ano de eleição, talvez o Brasil seja um pouco mais tenham mais investimentos, protegido. talvez. Né? A gente veja mais trabalho que tem que ser feito, né, de uma forma geral. Sim. Então acredito muito nisso. E saiu a carta da estrutura também. Eu percebi que muitas cartas se repetiram, do mundo e do Brasil se repetiram, né? Eu acho que porque como a gente está numa mudança global e a gente tem muita tecnologia, é muito parecido, né? Se você pega, por exemplo, um filme dos anos 80 para você ver, e você vê, por exemplo, um filme americano, aí você vê as pessoas dançando, é tudo igual. O mundo ele se globaliza rápido, né? E agora com a internet, com a atitude, a não ser esses países mais conservadores e tal, que é um pouco diferente, mas de uma forma geral, o mundo ocidental, ele é muito igual, né? Muito parecido. Ele é muito igual, mas energeticamente o Brasil está muito parecido com o mundo. Perfeito, tá? Perfeito. Bom, vamos lá. Saindo de uma coisa pesada para uma amena, depois a gente volta para pesada. Vamos lá. Amena, artes. O ano passado nós tivemos a Fernanda Torres ganhando Globo de Ouro, concorrendo ao Oscar, e esse ano, 2026, temos Wagner Moura e outros tantos artistas, né? Então vamos ver. Vamos ver como é que tá Wagner Moura para ganhar algum prêmio. Na verdade, ele já está ganhando um monte, né? Ele já ganhou vários. Né? Vamos ver se o Globo de Ouro. O quê? Bom. Nuvem. Olha, ele tem bastante chance de ganhar o Globo de Ouro. O Oscar talvez. Tá? Não é uma certeza não, porque infelizmente saiu essa carta que pode ler. Mas não quer dizer que ele não possa ganhar. Tá? Que ele não possa ganhar. Se houver um bom trabalho, se continuar, talvez ele leve sim, porque saiu a carta
do buquê. A carta do buquê é uma carta que eu amo, porque quando você recebe um buquê de alguém, quando ela recebe um buquê de alguém, é sempre um presente. Então, no baralho, a simbologia para mim é como se a vida estivesse te dando algo, né? E tal. E aqui saiu a carta da menininha, assim, né? O Wagner, ele é uma pessoa que ele não tem um ego muito grande, pelo menos até onde eu tenho alcance a ele e tal. Ele é uma pessoa muito politizada, ele fala, ele tem opinião própria, e eu não vejo nele um excesso de vaidade, sabe? Tanto que quando ele ganhou Cannes, que ele foi eleito o melhor ator de Cannes, ele estava filmando com uma outra pessoa, e aí falaram que ele ganhou Cannes, e ele continuou trabalhando ali como se nada tivesse acontecido. Foi muito bom, né? E as pessoas do elenco que nem sabiam, de outro país, que era um filme de outro país, acho que era na França, uma coisa assim, ficaram admirados, e ele continuou trabalhando ali normal, nem sabia, sabe? Então, e é um cara que nem redes sociais ele tem uma rede social que são pessoas que administram. Ele falou que ele nem vê, que ele se guarda, que ele respeita, que ele admira as pessoas que fazem, é muito grato, mas ele fica sabendo quando alguém comenta, porque ele não gosta disso. Então ele tem uma entrega à arte mesmo, ele fica preso no personagem que ele é uma pessoa que merecia até ganhar o Oscar mesmo, por tudo que ele já fez e como outros atores brasileiros. Não sei se vai levar, tá? Até porque eu acho que a Fernanda merecia, também não levou. Você entende? Porque é como diz uma amiga minha, ele falou, esse prêmio é um prêmio para americano, né? Mas o Globo de Ouro é bem capaz dele levar, viu? Perfeito. É bem capaz dele levar. E como eu te falei, eu acho que tem uma coisa de energia muito forte aí. Pode ser que na hora H ele até consiga, porque primeiro que ele já está lá em Hollywood. Ele já tem feito filmes americanos, já é conhecido. E tal. Outro dia ele falou que é muito difícil pensar em inglês e tal, mas mesmo assim, os filmes que ele faz em inglês, os que eu prestei atenção, ele se sai muito bem. Sabe? Ele se sai muito bem, e o nível de entrega dele. Então, a gente pode. Vamos ver em relação ao filme. Ao filme, isso. Né? Uma vez, pensando no filme. Lembrando que o filme é o Agente Secreto, né? Exatamente. O Agente Secreto. Olha, tem muito amor aí. Olha, apesar de sair essa carta, eu diria que o filme tem muita chance de ganhar. O começo e o Ele fim. toca muito a pessoa. Vai ter um concorrente muito forte, tá? Entre ele e um outro filme aí. Tá? Mas é bem provável que leve, tá? Não fosse essa carta, eu também diria. É uma concorrência muito grande isso, porque não é só esse que merece, tem outros que merecem. Sem dúvida. Né? E tal. Mas assim, de qualquer forma, é um filme que vai conquistar muita gente, viu? Ele vai ganhar muito aplauso. Já ganhou muito prêmio, né? Já tá recheado de prêmios. Você entende? Agora, o Oscar é uma coisa que exige muita luta, muito esforço, tem que fazer muita coisa. A própria Fernanda Torres falou que ela desejava pro Walter Salles. Não, pro Wagner Moura, que ele tivesse muita saúde, porque é muito difícil. Tem que ter muita saúde para ir todos os eventos, colocar. Mas é importante isso, porque eu acho muito importante quando a arte brasileira está sendo reverenciada, que é uma arte que já deveria ter ganho o Nobel. Quando eu penso que um Drummond não ganhou o Nobel, eu acho muito absurdo isso. Você entende? Mas deveria, né? Assim, quem conhece Drummond, quem conhece Mário Quintana, quem conhece Jorge Amado, sabe do que a gente está falando. Verdade. Bom, saindo desse tema leve para um tema um pouquinho pesado, que preocupa sempre, né? Nós ainda vemos até 2025 com guerras. Guerra na Rússia e Ucrânia, ali também na faixa de Gaza, Israel e palestinos. Queria saber se há luz, se há paz caminhando para essas situações.
Olha, só com muito amor para me resolver isso tudo, tá? Há muita falsidade ali, extrema falsidade. E essa carta é uma carta que mostra, quando elas se encontram, mostra um certo descaso. Tem muito descaso. Agora, o que eu tô achando interessante é que todas as cartas que eu tô tirando, tá saindo a carta do coração, a carta do amor. Eu acho que quando eu olho para amor, eu lembro de Maria. Quando eu lembro de Maria, eu lembro de Nossa Senhora. Quando eu lembro de Nossa Senhora, eu lembro que tem uma força espiritual aqui que vai ajudar. Então, eu vou dizer o seguinte: existe uma boa possibilidade de, através do amor, isso acabar. Isso acabar, eu acho muito forte, melhorar bastante. Sim. Você entende? Porque é tudo fruto do homem. Mas que a da Rússia, eu não sei se acaba tão fácil, não. Eu não sei se acaba tão fácil, não. Perfeito. Você entende? Porque não há diálogo ali. Não há comunicação, né? E o pássaro fala que as coisas podem ficar migrando, sabe? Acaba de um jeito, mas continua de outro. Exatamente. Então, é, vai continuar tendo alguns conflitos aí, infelizmente. Tá? Infelizmente. Mas pelo menos eu não estou vendo nenhuma tragédia absurda. Tá? E repito, tem a força do amor aqui. Essa força que eu trabalho, essa força que eu acredito, é só através do amor. Só através do amor. Então, assim, você que tem fé e tal, orai e vigiai. Esse é o momento da oração para a paz. Perfeito, perfeito. Bom, estamos começando 2026, muito gasto, muitos boletos para pagar, Muito né? imposto. Muito imposto para pagar. Como é que vai estar a economia do Brasil? Vai ter mais emprego, menos emprego? Como é que vai estar essa situação econômica do Brasil? Olha, o Brasil ainda vai passar por algumas dificuldades. A economia do Brasil em si ela vai melhorar, mas até que essa economia chegue na mesa das pessoas ainda vai levar um tempo. Tá? Eu diria que o Brasil ele tem caminhos econômicos para chegar, mas por enquanto está muito endividado, tem muita coisa para resolver, tem muita má vontade política. Não fosse a má vontade política, a gente estaria numa situação muito, muito, muito melhor. Tá? Eu vejo que vai ter algumas parcerias e algumas coisas que vão acontecer que vai ajudar muito. Talvez haja muito investimento no Brasil. Eu não sei, Rodrigo, se isso já vai refletir nesse ano, se ainda vai levar alguns anos para colocar. Até porque é um ano 1 e estamos começando. Exatamente. Mas eu digo que o Brasil ainda vai ser muito próspero e não vai demorar. Esse ano a gente ainda tem algumas situações. Então você que pensa bem como você gasta o dinheiro, como você coloca, porque a gente ainda tem um sacrifíciozinho aí para fazer. Mas a quantidade de investimento que eu vejo chegar no Brasil vai nos transformar num país muito bacana. Mas o Brasil, de uma forma geral, ele precisa aprender a gastar direito, né? Que nem, por exemplo, eu não gosto de falar muito de assuntos, mas assim, o que aconteceu em São Paulo é fruto de uma empresa que foi privatizada e que não investiu. São Paulo já devia estar com os fios todos embaixo da terra. Eu acho que é por isso que você privatiza. Da questão da eletricidade, e não faltou aconteceu. muito. Né? E não acontece. O ano passado aconteceu isso, esse ano aconteceu isso, sabe? Então, eu não sei até que ponto privatizar é positivo quando a empresa que privatizou não resolve os problemas da sociedade. Porque já era a maior cidade da América do Sul, São Paulo, ainda ter os fios do jeito que está, já devia estar tudo debaixo da terra há muito tempo. Qualquer chuva acaba a força. Sabe? Não foi para isso que foi privatizado? Para melhorar o serviço. E não melhorou. Não melhorou. Então, isso precisa melhorar. Isso precisa melhorar. Enquanto isso não melhorar, as pessoas elas vão tendo dificuldade. Porque assim,
A economia não está tão maravilhosa quanto a gente gostaria, no sentido de que as coisas estão um pouco caras. Aí, acontece esses fenômenos, as pessoas ficam sem água, sem luz e tal, aí acaba gastando mais dinheiro, aí o que poderia estar melhorando o país não melhora, o estado, a cidade, né? Então, eu diria que tem que parar com isso, tá? O rato é que a gente está sendo lesado por uma péssima administração. É isso que está acontecendo. Então, essas administrações precisam mudar. Você quer privatizar? É inevitável que você... Então privatiza com quem vai fazer. Ou fiscalize depois, ou coloque no contrato, né? Porque... Sabe? Então, só estou dando um exemplo aqui. Não estou julgando político, sabe? Eu não quero entrar nesse mérito, porque eu acho o seguinte, é um ano 1. Então, mesmo os políticos, eu acho que eles têm que começar a olhar para dentro dele e ver o que eles estão praticando. Porque se você é uma pessoa pública, se você é um político, e se você está lá representando o povo, você tem que honrar isso. Quando você não honra, e isso eu não estou falando de esquerda, não estou falando de direita, eu estou falando do indivíduo. Eu estou falando do indivíduo. Tem que chegar lá e tem que honrar. Tem que honrar. Tá? Aqui não é nenhum debate político. Aqui é só uma colocação que o Brasil precisa melhorar internamente. Porque externamente, de fora para dentro, vai vir muito investimento. Agora eu pergunto, tem que estar preparado. Tem que saber usar esses recursos. Tem que saber distribuir isso. Porque o Brasil... aquela foice na posição de descanso. Exatamente. O fiano tá lá. O Brasil não é pobre, Rodrigo. O Brasil é milionário. O Brasil tem todos os recursos possíveis para nos transformar num país feliz e alegre, como a gente costuma ser. Então, assim, o primeiro passo é esse ano cada indivíduo começar a exigir os seus direitos de verdade. Não adianta ser em passeata gay, em passeata disso, daquilo. Eu vou defender o negro, o branco, o homossexual na hora que ele precisa. Eu não preciso ir em passeata para ficar gritando. Isso, cada um faz o que quer. Mas se eu ver um negro, um gay, alguma pessoa sendo discriminada, eu vou defender a pessoa ali, ao vivo. Eu não preciso de passeata. Eu preciso de respeito, que as pessoas respeitem o outro. É isso que falta. E por conta disso, olha o estado que a gente chegou. Então o país, ele necessita viver de verdade uma democracia, de verdade o respeito. Ninguém precisa concordar com ninguém, só precisa respeitar. E o que a gente tem visto é muita falta de respeito com idosos, com pessoas, sabe? Felizmente, essa moça que perdeu as pernas aqui em São Paulo, sabe? É inacreditável que em 2025 a gente tenha que viver sobre isso. Então, isso também é uma dificuldade da natureza. Não é só a chuva, não é só o raio, é o comportamento humano também, né? Então, se a gente está falando de um ano 1 e de olhar, as pessoas têm que olhar para isso, sabe? Eu não gosto de falar desse tipo de política, mas chegou num momento, Rodrigo, que é inevitável você olhar e falar. É assim: você tem a sua esposa, você tem 2 filhos. A sua casa é muito organizada. Por quê? Porque você organiza. Organiza a limpeza, organiza os gastos, organiza o uso da energia, organiza tudo. Por isso ela é legal. Agora, se você vivesse na mesma casa, com seus mesmos filhos, e todo mundo fosse desorganizado, como seria? Uma bagunça. Né? Isso é fruto do quê? De estudo, porque todos vocês são cultos, são estudados, de informação. E a gente só pode cobrar das pessoas quando elas têm informação. Né? Então, a gente tem que olhar. O Estado que não dá educação para o seu povo não tem como cobrar do seu povo. Fica difícil. Perfeito. Fica muito difícil. Então, isso também tem que ser visto como uma coisa da natureza. Perfeito. Entende? E isso a gente já vem há muitos anos. Então, quando você pergunta, vai melhorar, vai melhorar. Eu adoraria abrir e tirar só o paraíso, mas infelizmente não é assim. Agora, também não quero que as pessoas se assustem, porque vai ter muita coisa boa. Vai ter muita coisa bacana, sabe? O Brasil é um país que, quando se une, é maravilhoso. Quando se une para ver um jogo,
de futebol, quando se une por uma causa, a gente sempre sai vitorioso. As pessoas ainda não perceberam isso. Então, tá na hora da gente parar de olhar para direções diferentes e começar a olhar para o essencial. Todo pai quer seu filho estudando, toda mãe quer seu filho feliz, toda pessoa quer a felicidade, quer a paz, quer a harmonia. Era tão bom quando a gente vivia naquele tempo que no final do dia todo mundo põe os seus banquinhos, né, na porta de casa e ficava conversando. Hoje quem que faz isso numa metrópole como São Paulo? As pessoas têm medo. A gente vive refém. Então temos que parar com isso. E sonhar com um dia que a gente vai voltar a botar os banquinhos na prova e vamos conversar. Não vamos precisar só ficar mandando mensagem pelo WhatsApp. Eu queria fazer uma última pergunta, então. Pois não. Eu queria que as cartas mandassem um recado para o brasileiro, alguma coisa que venha da carta da intuição, o que a gente precisa ouvir. Primeira carta é a raposa. Parar de ficar olhando de longe e se aproximando das pessoas é um recado para as pessoas. O que é se aproximar? Você fica de longe olhando, porque a raposa está olhando para o ataque. Mas ela pode olhar para quem está precisando, para o auxílio que ela pode fazer, para perguntar para o vizinho se ele precisa de algo, né? A cura, ajudar a curar, essa carta da cura. A torre, sair do seu isolamento, apesar de ser um ano 1, sair um pouco do seu isolamento e da sua torre e começar a olhar para as pessoas. Quando eu saio, eu converso com o cara da Uber, eu converso com o motorista do ônibus, eu converso com quem estiver na frente. No mercado. Quantas vezes senhorinha que estava lá, o que está escrito aqui? Eu vou lá, leio e falo. Eu sou o pior. Eu falo, olha, não compra esse produto, pelo amor de Deus, isso aqui tem muito tóxico. Sai disso, sabe? Eu sou meio assim. Daí começa a conversar e a pessoa sai feliz, às vezes, pela atenção que você dá para ela. Então, eu acho que uma das coisas para 2026 é aprender a dar atenção um para os outros, sabe? Olhar para aquilo que a gente não está vendo, para o invisível, né? Doar o que você puder doar, sabe? Roupa, o que você puder doar, doe. Mas não é só isso. Às vezes, uma pessoa não sabe fazer uma matéria, você sabe que o filho da sua amiga está tendo dificuldade para passar de ano, mas a família não tem condição de contratar um professor particular, e você reúne aí na sua casa 3 ou 4 pessoas e ensina essas crianças, ajude de ela passar de ano. De repente, é uma coisa que pode ser. Eu estou falando isso por conta de solidariedade, né? Outra coisa é entender que tudo isso vai passar. A nuvem é uma carta de passamento. Então, tudo vai passar. Até a nossa vida vai passar, porque a gente vai para outras dimensões. Então, a gente só é instrumento. Não adianta você ficar só ostentando, né? E aqui falando, sai desse isolamento e vem para a vida. Então o conselho para 2025 é buscar a cura. Mas o que eu entendi de cura? A cura é essa. Mais trabalhos voluntários. Quanto mais trabalhos voluntários a gente fizer, mais a gente vai se sentir em paz. Porque o que o mundo mais precisa é de ajuda. E ajuda, às vezes, é um senhor que mora sozinho, uma senhora que mora sozinho, que não tem ninguém, é você ir visitar, você ir lá conversar 1 hora da sua vida. É como ir num orfanato que só tem bebê, e às vezes o berçário é tão grande que não dá tempo de cuidar de todos os bebês. 1 hora que cada um doe pode ser muito útil para ele. Então é isso, é pensar em trabalhar a sua individualidade e trabalhar a individualidade do outro, a necessidade do outro. Então o conselho para 2026, seja útil. Então é isso, Rodrigo. O universo é assim. Eu vou aproveitar e eu vou pedir a ajuda do Ho Oponopono, 3 mensagens para o ano. E vou pedir um arcanjo também que vai representar esse ano. E quero aproveitar para dizer que a cor do ano é a cor branca. Tira 3. É a cor branca e vermelho rubi, tá?
A cor branca vem do número 1. E o rubi também vem do número 1. A cor é vermelho, mas você pode usar branco também. Tem muitos lugares aí que estão falando do verde e tal, mas pela numerologia eu acho mais apropriado a cor branca e a cor vermelha, tá? Então você pode usar uma peça íntima vermelha e você pode usar uma roupa branca, colocar uns tons assim de laranja também, que eu acho bem interessante. Eu acho que o laranja, ele sempre ajuda a atravessar o ano bem, porque ele é uma cor que traz uma vida, sabe? Né? Porque o vermelho, ele é uma cor muito forte, né? E a pedra do ano é o quartzo branco e o rubi. Como o rubi é uma pedra que está um pouco em extinção, é uma pedra um pouco cara, eu fiquei refletindo com os meus mentores e tal, e eu entendi que o quartzo branco é uma pedra muito apropriada, porque a gente está buscando o quê? Transparência, cura, né? E o cristal branco, ele representa toda essa cura, tá? O banho adequado para o dia 31, dia 30, 31, para mim, eu acho mais legal, o banho de lavanda, sabe? Se você não consegue a planta, você pode colocar em 1 litro de água algumas gotinhas de lavanda e despejar do pescoço para baixo, que vai fazer um efeito maravilhoso. E quem tiver assim, tido um ano muito difícil e tal, um banho excelente, aí faz do dia 30 para o dia 31, você ferve 4 litros de água, ferveu, você vai colocar um galho de arruda, um galho de guiné, um galho de alecrim e sálvia. E ferveu a água, joga, deixa 30 segundos, apaga, abafa, deixa 40 minutos, tira e joga. É sensacional. Inclusive, como esses últimos 2 meses tem sido um pouco energeticamente pesado, as pessoas que eu indiquei esse banho como uma limpeza para fazer 3 segundas-feiras fizeram, e eu tive muito retorno. As pessoas me falaram, nossa, melhorei demais. Então, se você tem tido um ano difícil e tal, então no dia 30 para o 31 você faz esse banho, e no dia 31 para o dia 1º você joga umas gotinhas de lavanda e vida que segue. Então vamos aqui. É a mente superconsciente, também conhecida como eu superior. Aqui, na verdade, é você aprender a lidar com o pensamento positivo. Segunda mensagem, tua vontade será feita. Permite que tudo o que for correto se manifeste em sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Para isso, no entanto, é necessário deixar as preocupações e inseguranças e confiar em uma força superior. Se você ora, se você reza, orar e vigiar, mas acredita no teu merecimento, que aí a vida acontece. E a terceira mensagem é Pono, significa que eficiência é a medida da verdade, que tudo o que você faz com autenticidade é mais efetivo. Quando você escuta a sua verdade, quando você fala com a verdade, não tem erro. O primeiro arcanjo é Sandapol. Ele fala o seguinte, presentes de Deus. Nós, anjos, trazemos presentes do seu Criador. Abra seus braços para receber. Então, fecha os seus olhos, mentaliza uma energia. Você pode passar uma tocha verde para cura, uma tocha lilás para transformar, uma tocha laranja para iluminar, uma tocha branca para clarear o seu pensamento, e uma tocha amarela para trazer prosperidade, e no final você termina com uma tocha assim, lilás, para transmutar. E aí deixa aí. Segundo, Azarel, conforto. Estou com você em sua hora de necessidade, ajudando seu coração a se curar e confortar. Curar e confortar. Quando você está doente, quando você está apático, quando você não está num tempo bom, como é que se cura? Se cura pela aceitação do que você está passando e pela fé da melhoria. Se você for uma pessoa terminal, não se preocupe, continue com o processo de cura. Por quê? Porque se você não se curar aqui, você vai se curar no plano espiritual. Porque tudo continua. A vida não acaba aqui. Segundo, Rafael, que é exatamente o anjo da cura. Estilo de vida saudável. Faça uma dieta saudável. Durma adequadamente. Faça exercícios regularmente para uma ótima saúde. Então,
A medida é, ano 1, cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar da alimentação e vida que segue. Então eu quero desejar a todos um 2026 maravilhoso. Quero te agradecer por esse ano de parceria, de Muito amizade, de obrigado. lealdade e dizer que você me ajudou muito, que a sua presença, a sua ajuda, o seu estúdio, que é um estúdio incrível, tá? É um lugar que eu sempre sou recebido com respeito, com carinho, com amor. E quando a gente é validado dessa forma, a gente só pode dizer para o universo gratidão. Então, que 2026 seja um ano de muito amor e de muito axé para todos. Muito obrigado.